então. Primeira é Tessalonicenses, capítulo 2. E hoje à noite vamos focar em versículos 7 a 12, mas por nossa leitura assim, vamos ler só versículos 7 e 8 hoje à noite. E a Bíblia diz o seguinte, ó: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Senhor nosso Deus, por favor, nos ajude hoje à noite, enquanto nós abrimos Tua Palavra, enquanto nós estudamos Tua Palavra. Por favor, destaca coisas para nós, para seus filhos, suas filhas, para entender e para colocar na prática, na vida. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar hoje à noite. Na semana passada, Paulo passou 6 versículos mostrando o que eles não fizeram em Tessalônica. Não enganaram as pessoas, não manipularam ninguém, não estavam atrás de dinheiro e não buscaram reconhecimento, nem glória. E por trás de tudo isso estava uma realidade. Lembra como eles agiram assim? Porque eles viviam diante de Deus, que provava seus corações. Mas Paulo não vai parar no que eles não fizeram. E tem muita gente que resume sua vida assim, ó: eu não faço mal para ninguém, não roubo ninguém, não engano ninguém, não tiro vantagem de ninguém. Pronto, tudo bem. Mas será que isso é tudo que o Deus espera de uma vida cristã? Só isso? Olha, uma pessoa pode não usar ninguém e ainda viver só para si. Pensa nisso, uma pessoa pode nunca tirar nada das pessoas, mas também nunca entregar nada de si mesma para ajudar alguém. Por isso, quando eu terminei a mensagem da semana passada, eu falei, ok, Paulo vai continuar mostrando como eles realmente trataram a igreja, as pessoas. Agora, no versículo 7, Paulo começou a mostrar como um coração aprovado por Deus aparece no jeito que a gente trata as pessoas. Por isso, no versículo 7, ele falou: ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos ao versículo 6. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados, veja isso, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Essa palavra antes levou um pouco de tempo para mim, porque antes, quando eu estudei português, antes significa o quê? Antes fazia isso, antes estava fazendo isso, mas aqui antes não vem com essa ideia. Isso é interessante. Antes significa aqui, pelo contrário. Então, veja o contraste aqui. Ele fala, ok, como apóstolos de Cristo, podíamos usar nossa autoridade, ele está falando, e exigir nossos direitos. Pelo contrário, fomos brandos entre vocês. Paulo não está dizendo que os apóstolos tinham o direito de ser arrogantes, não. Mas, de fato, igreja, sendo apóstolos, eles tinham autoridade real e o direito de receber apoio. Ele falou isso, Coríntios também. Apoio pelo trabalho que faziam. Mas mesmo assim, ele está falando, eles não usaram sua posição para colocar peso sobre aquela igreja. Em vez disso, Paulo diz, não, fomos brandos entre vós. Eles trataram os tessalonicenses com cuidado e gentileza. E aqui aparece outro contraste. Na semana passada, vimos que eles falaram o evangelho com ousadia, lembra isso? Ousadia. Mesmo depois serem espancados em Filipos. Eles foram para lá e continuam pregando o evangelho com ousadia. Eles abriram a boca novamente em Tessalônica.
Então, no versículo 2, eles foram ousados. No versículo 7, foram brandos. Então, preste atenção nisso. A ousadia do versículo 2 não cancelou a brandura do versículo 7. Você pode fazer as duas coisas, entendeu? Eles foram ousados diante da oposição, mas trataram as pessoas com gentileza. Isso é muito importante, porque às vezes, eu já vi isso várias vezes, uma pessoa usa a verdade como uma desculpa para sua própria dureza. Já viu isso? Alguém já tratou você com muita dureza? Porque eles tinham a habilidade de fazer isso, e eles usaram a verdade para fazer isso. Fala de um jeito que humilha, trata os outros com impaciência e nem tenta entender a dificuldade da pessoa. E depois diz, eu só falei a verdade? Eu falei a verdade? A verdade dói. A verdade dói. Se não gostou, o problema é dela. Olha, é verdade que a verdade dói. Pode doer. Paulo falou sobre pecado, ele falou sobre o juízo de Deus, ele falou sobre o julgamento de Deus, ele chamou as pessoas para abandonar seus ídolos, e em tudo isso, ele não mudou a mensagem. Não. Mas, às vezes, não é a verdade que machuca quando nós evangelizamos, mas o jeito que a pessoa usa a verdade. Então, eu quero que você entenda aqui que ousadia bíblica não é ser grosseiro, mas também gentileza bíblica, esse que ele falou, brandura bíblica, não é esconder a verdade para não incomodar ninguém. Não pode fazer isso. Então, Paulo fazia as duas coisas. Ele falava a verdade com ousadia e tratava as pessoas com gentileza. E aí ele não deixa a palavra brandos sem explicação, ele mostra o tipo de cuidado que está descrevendo. Ele fala o quê? Como a ama que cria seus filhos. E a imagem aqui é de uma mãe cuidando com carinho dos próprios filhos. Pensa numa mãe cuidando de um bebê. O bebê é fraco. O bebê não consegue cuidar de si mesmo. Não consegue explicar o que precisa. Nem entende o que a mãe está fazendo às vezes. Não é? É assim. E mesmo assim, ela pega ele no colo e alimenta e protege e tem paciência e acorda durante a noite. Olha, o bebê não pode pagar nada, não pode abrir portas para ela, mas mesmo assim, o que ela faz? Ela cuida. Ela cuida. Não por causa do que pode receber do filho, mas por quê? Porque ele é filho, ele é seu filho só por isso, entendeu? Isso é a imagem. E Paulo falou, estávamos assim. O Paulo, Silas e Timóteo trataram os Tessalonicenses assim, não com base no que podiam receber deles, mas a gentileza sozinha ainda não prova que existia amor. Pense nisso, talvez você já passou por uma situação assim. Alguém tratou você bem, mas só queria ganhar sua confiança para poder depois tirar vantagem de você. Aconteceu com você? Opa, sim. Algumas pessoas sabem usar a gentileza e as coisas assim como uma técnica. Então, como saber se o cuidado de Paulo e Silas e Timóteo era verdadeiro? Lembra, ele está testificando aqui, ele está dando uma testemunha aqui. Em versículo 8, Paulo não fala só sobre o que eles fizeram. Em versículo 8, ele abre o coração e mostra por que fizeram. Veja o versículo 8 comigo. Assim nós, como essa mãe, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos, e não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos ereis muitos queridos. Então, no versículo 7, Paulo mostrou como eles trataram eles, mas agora ele mostra o porquê. Por quê? Sendo-vos tão afeiçoados.
A gentileza deles não era uma técnica, gente, para ganhar confiança. Eles realmente amavam aquelas pessoas. E Paulo diz, nós nos ereis muito queridos. Não amavam só o trabalho, não amavam só os resultados, mas amavam quem? As pessoas. E por isso, de boa vontade, ele falou, quiseram compartilhar duas coisas, ele falou. Não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Deixa isso um pouquinho, pensa nisso um pouquinho. Paulo não está dizendo que o Evangelho precisava de alguma coisa a mais para salvar. Ele está falando da maneira como entregaram a mensagem. Ou seja, eles não chegaram aí, eles não chegaram, pregaram e mantiveram todo mundo distante. Eles entregaram o Evangelho e, no mesmo tempo, abriram a própria vida. Quando Paulo fala das nossas próprias almas, ele está falando do quê? Da vida dele. Ele não abriu a alma fisicamente, uma coisa espiritual. Ele está falando sobre a vida dele. Eles não entregaram só uma mensagem. Eles entregaram quem? Si mesmos. E aí, como esse amor apareceu, então, na prática? No versículo 9, Paulo lembra eles do trabalho e da fadiga que viram com os próprios olhos. Veja comigo, porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, os pregamos o Evangelho de Deus. Presta atenção nessa palavra, porque o versículo 9 prova o que Paulo acabou de dizer no versículo 8. Ele disse o quê? Entregamos as nossas próprias almas, e agora diz o quê? Vocês lembram? Vocês lembram do nosso trabalho e fadiga? O amor deles não ficou só nas palavras, gente. Não ficou só assim. Os Tessalonicenses viram quanto custou. E aí Paulo, Silas e Timóteo pregavam o Evangelho e ainda trabalhavam para cuidar das próprias necessidades. Ele descreveu isso como trabalho e fadiga. Isso não era um serviço leve que eles fizeram. Era o tipo de trabalho que deixava o corpo cansado. E depois ele mostra o que? O ritmo do trabalho. Noite e dia, trabalhando noite e dia. E por que fizeram isso, igreja? Ele falou para não sermos pesados a nenhum de vós. Está percebendo isso? Essa frase nos leva de volta ao versículo 6. Porque como apóstolos, podiam receber apoio, mas escolheram não colocar esse peso sobre aquela igreja nova. Então, ele está explicando tudo isso. Agora, isso não significa que receber apoio para trabalhar no ministério é errado. Não é assim. Paulo acabou de dizer que eles tinham esse direito. Eles podiam receber isso, mas abriram mão desse direito. A vida deles mostrava que o motivo não era dinheiro. Está entendendo o ponto aqui? O amor deles, igreja, apareceu no peso que estavam dispostos a carregar. Isso é uma prova, não é? Rapaz, se alguém fala que eles amam você, e na primeira oportunidade, tchau. Não vai ajudar você em nada? Que amizade é essa? É fácil dizer que alguém é querido, não é? É fácil. Mas o amor verdadeiro começa a aparecer quando custa alguma coisa. E hoje à noite eu espero que você também tenha o desejo de ver outras pessoas conhecendo Cristo. Mas presta atenção, esse desejo vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa. Não pode ficar só nas palavras. É fácil dizer, se eu perguntasse, quantos de vocês, não levanta a mão, quantos de vocês querem ver alguém salvo por Cristo esse ano? Eu imagino que todos nós. Isso é fácil dizer aqui, mas no dia a dia, o que você está fazendo para realizar esse desejo? Né? Pode custar sair da casa, quando você preferia descansar. Pode custar mexer na sua rotina,
para ajudar alguém. E às vezes precisamos abrir mão do próprio conforto para ajudar outra pessoa. E aí, se eu só ajudo quando é fácil, quando não muda minha rotina e quando não exige nada de mim, meu amor é pequeno? Não é grande assim, é conveniência. Não é amor grande, não é amor que Paulo mostrou aqui. E mais tarde Paulo vai mandar os Tessalonicenses trabalhar com as próprias mãos. E em 2 Tessalonicenses 3, ele vai apontar novamente para o próprio exemplo. Ele não exigia dos outros uma vida que recusava viver? Não, mas os Tessalonicenses não observaram só o trabalho de Paulo, Silas e Timóteo. Eles observaram também como eles viviam. É isso que Paulo mostra no versículo 10. Veja comigo. Vós e Deus sois testemunhas de qual santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Agora Paulo chama duas testemunhas, viu? Deus e vós. Os Tessalonicenses viram como Paulo, Silas e Timóteo viviam entre eles, e Deus viu também. Deus viu o que nenhuma pessoa conseguia enxergar. Lembra no versículo 5? Quando Paulo disse Deus é testemunha, ele falou dos motivos escondidos dentro do coração que ninguém podia ver, mas agora ele fala de uma vida que eles, os Tessalonicenses, também observaram. E ele usou 3 palavras: santa, justa e irrepreensivelmente. Santa fala de uma vida separada para Deus. Fácil. Justa fala de fazer o que era certo no modo de tratar as pessoas. E irrepreensivelmente não significa que eles nunca pecaram. Paulo não está dizendo, foram perfeitos aqui. Irrepreensivelmente significa que ninguém conseguia levantar uma acusação legítima com base no que eles viram. Porque, claro, os inimigos podiam inventar acusações? Claro que sim. E eles inventaram essas acusações. Podiam dizer que Paulo enganava pessoas, que ele queria só dinheiro, que eles manipulavam as pessoas, mas as pessoas que conviveram com ele sabiam que essas acusações não combinavam com sua vida. Foi óbvio, porque a mensagem deles era confirmada como? Pela vida que as pessoas viam de perto. Não adianta nada, jovem, vai na rua, para ir para trabalho, para ir na escola e fala dessa forma e viver outra forma. Não adianta nada. Paulo chamou como testemunhas as pessoas que observaram sua vida de perto. Então, não pense só no que as pessoas da igreja veem durante o culto. Todo mundo é bem bonito agora, cantava hoje à noite. Não, o que sua família vê dentro da casa, entendeu? O que as pessoas veem quando trabalham com você? O que vem quando você fica cansado, irritado com o trabalho, quando alguma coisa não acontece do seu jeito? Agora isso é realidade. Claro que é verdade. Do Evangelho não depende da nossa perfeição, claro que não, mas nossa maneira de viver pode confirmar a mensagem ou criar uma contradição diante das pessoas. Quantas vezes você já ouviu isso na rua? Quantas vezes você já ouviu isso na rua? Os crentes são falsos, os crentes são hipócritas, hipocrisia cheia aí, eles usam como desculpa, não é? Então, Paulo não ensinava os Tessalonicenses a seguir um caminho que ele mesmo recusava andar. Não, ele estava andando esse caminho. Em versículo 11, ele mostra como tratou cada pessoa de maneira pessoal. Veja o versículo 11 comigo. Assim como bem sabeis, de que modo
vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Olha aí, bem sabeis, os Tessalonicenses não ouviram falar de longe sobre a maneira como Paulo, Silas e Timóteo cuidavam das pessoas, não. Eles receberam isso pessoalmente, eles receberam esse cuidado. Ele falou a cada um de vós. Paulo não pregava para uma multidão só. Ele não só importava com multidão, depois esquecia que aquela multidão era formada por pessoas. Não, ele entrava nas vidas das pessoas. Ele entrava nas dificuldades. Ele conhecia as pessoas. Ele percebia quando alguém precisava de ajuda. E ele conversava pessoalmente. Então Paulo pregava para todos, claro, mas cuidava de cada um. No versículo 7, Paulo usou a imagem de uma mãe cuidando dos próprios filhos. Agora ele diz o quê? Como o pai a seus filhos. Não significa que a mãe só demonstra carinho e o pai só corrige. Não, o próprio versículo diz que o pai também consolava. A ideia é o cuidado de um pai que vê seus filhos crescendo. Tá? Eu sou sempre desafiando meus filhos para fazer alguma coisa a mais. É assim. Paulo usa 3 palavras para descrever esse cuidado. Viu? Exortávamos, consolávamos e testemunhávamos. Exortar o quê? Chamar a pessoa a dar o próximo passo e não deixar ela parada. Consolar é chegar perto quando a pessoa está fraca, desanimada ou sofrendo. E testemunhávamos, aqui não significa que Paulo contava seu testemunho de salvação, não. Tem a ideia de falar com seriedade, para insistir e mostrar a importância do que estava dizendo. Então, às vezes, nós precisamos fazer o quê? Exortar uns aos outros. Nós temos isso na rede aqui, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Fortalecei os vossos corações. Admoestar uns aos outros. Nós temos isso. Considerar uns aos outros. Às vezes precisamos exortar. Às vezes precisamos consolar. E também, às vezes nós precisamos falar como? Com seriedade. Uns aos outros. Irmão, o que está acontecendo? Irmã, o que está acontecendo? Tem gente que pensa que amar é nunca falar uma verdade difícil. E outra pessoa pensa que cuidar é só corrigir e apontar o que está errado. E Paulo não escolheu entre verdade e cuidado. Ele fez o quê? Ele exortava e consolava. Ele falava com seriedade. Mas qual era o objetivo de tudo isso? Qual era o objetivo de tudo isso? Por que Paulo cuidava de cada dessa maneira? Olha, versículo 12. Para quê? Para que agora Paulo mostra aonde todo esse cuidado deveria levar eles. Para que vos conduzistes dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha, eles foram brandos, entregaram a própria vida, trabalharam noite e dia, viveram como exemplo, exortaram, consolaram, falaram com seriedade, e tudo isso tinha um objetivo. Para o quê? Para vos conduzistes dignamente para com Deus. A ideia aqui, igreja, é viver de uma maneira digna de Deus. Uma vida que começa a combinar com o Deus que servimos. Paulo não queria que os Tessalonicenses dependessem dele para sempre, não. Paulo não queria formar um grupo de pessoas que só admiravam Paulo. O que ele queria? Que eles andavam com Deus, que eles aprenderam como andar com Deus. O objetivo do cuidado cristão não é prender pessoas a nós, mas é ajudar elas a andar com Deus. Eu espero que isso é seu motivo também. Quando você vem para o culto, que você está vindo para o quê? Para exortar, para encorajar, para consolar, para falar com seriedade também.
Nós precisamos entender a ordem dessa frase. Paulo não diz, andem dignamente para Deus chamar vocês. Ele diz que Deus chama eles para seu reino e glória. Eles não precisavam andar dignamente para, convencer Deus a chamar eles. Não, igreja, o chamado de Deus era a razão para essa nova maneira de viver. Era a razão. Agora a vida deles deveria combinar com o quê? Com o Deus que chamou eles. E olha para onde Deus chama. Veja isso comigo. Para o quê? Para o seu reino e glória. E não foi o que aconteceu lá? O que eles fizeram? Abandonaram seus ídolos, igreja. Abandonaram isso. Essas pessoas abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo. Porque agora eles pertencem a outro reino. Esperavam a volta de Jesus. E o futuro que Deus preparou para eles deveria mudar a maneira como viviam no presente. Quem foi chamado para o reino de Deus não deve continuar vivendo como se ainda pertencesse ao mundo. Você está entendendo a ideia? Imagine se eles viviam assim. Paulo diria o quê? Que ele não teria certeza, muita certeza sobre a salvação deles, mas a mudança era bem óbvio. E mais tarde, no capítulo 4, Paulo vai voltar a esse assunto, vamos ver logo, lá no futuro. E ele vai ensinar como eles deveriam andar e agradar a Deus. Mas aqui ele mostra que esse sempre foi o objetivo do seu trabalho entre eles. Não só ouvir o Evangelho, mas também andar de uma maneira e viver de uma maneira digna do Deus que conheceram eles. Entendeu isso? Então, Paulo não cuidou dos Tessalonicenses pensando em engano. Ele não foi para ganhar. Não, ele foi por causa do coração de Deus. Ele tinha um objetivo, a ajudar aquelas pessoas a andar com Deus. Por isso, hoje à noite, a pergunta dessa passagem chega até nós. Assim, minha vida, faça essa pergunta também. Minha vida cristã é definida só pelo mal que eu não faço? Ou existe alguém recebendo cuidado, tempo e ajuda através da minha vida? Deixe-me perguntar para você pessoalmente, quem está recebendo isso de você? Sabe que isso é o alvo de Deus para a sua vida? Para você investir em outros? Estou falando do seu tempo, do seu cansaço, da sua rotina. Quem você está ajudando a conhecer Cristo? Quem você está ajudando para crescer na fé? Se ninguém recebe nada da sua vida, além das suas palavras, isso não é o alvo de Deus para você. Não é. Deus tem muito mais para você. Muito mais para você. Também na passagem faz uma pergunta para quem recebe esse cuidado. Talvez alguém já investiu tempo em você, ensinou a palavra, teve paciência com você, consolou você quando estava fraco, falou com seriedade quando você estava errado. Mas todo esse cuidado está levando você a crescer? Eles não podem forçar você a crescer na fé. Você tem que escolher isso. Você tem que escolher isso. Então, a pergunta hoje à noite não é, só quem eu estou ajudando. Pergunta também na igreja, o que eu estou fazendo com toda a verdade e todo o cuidado que eu já recebi também. Isso é o que podemos aprender aqui hoje à noite. Então, vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Enquanto eu vou pedir meu filho a ir tocar a música, eu quero falar com quem já está em Cristo hoje à noite. Eu imagino a maior parte já está em Cristo. Talvez sua vida cristã hoje se resume ao mal que você não faz. Você não engana, você não
está manipulando ninguém, você não usa ninguém, mas também não entrega nada de si mesmo por ninguém. Não exorta, não consola, não deixa o problema de outra pessoa mexer com sua rotina. Paulo não parou no que não fez. Paulo entregou a própria vida, trabalhou noite e dia, se aproximou de cada pessoa. Então hoje à noite talvez Deus mostrou que sua fé parou no que você evita, mas nunca chegou no que você entrega. Se Deus falou com você sobre isso, vem até a frente aqui. Fala com Deus. Deus, minha vida cristã se resume o que eu evito. Mas eu não posso contar na minha própria mão as pessoas pelo qual estou orando e tentando investir. Minha vida é sobre eu. Olha, Deus tem muito mais para você, só de viver assim. Ou talvez Deus falou com você de outra maneira. Você recebeu cuidado, ouviu a verdade, alguém teve paciência com você, mas você continua resistindo ao próximo passo. Você sabe o objetivo de todo esse cuidado? É ajudar você a andar com Deus. É isso. Se existe alguma área da sua vida que não combina com o que Deus chamou você, vem falar com Ele sobre isso. E agora, talvez você ainda não conhece Cristo. Olha, Paulo e Silas e Timóteo entregaram a própria vida para levar o Evangelho aos Tessalonicenses. Mas Jesus fez muito mais. Ele entregou sua vida para salvar pecadores. Ele morreu na cruz, no seu lugar. Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você não precisa começar a andar dignamente para merecer o chamado de Deus. A salvação não é uma recompensa por uma vida boa. Você precisa reconhecer que pecou contra Deus, se arrepender e confiar completamente em Jesus Cristo. Hoje Ele oferece perdão, Ele oferece vida eterna, se quiser. E quando Ele salva você, Ele começa uma nova vida em você, e você começa uma nova vida com Ele. Então hoje à noite, se você nunca confiou em Cristo, pode vir agora. Enquanto a música toca, podemos abrir a Bíblia com você. Alguém aqui hoje à noite? Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo. Eu sou grato que Paulo nos deu um exemplo aqui. A própria vida dele era um exemplo poderoso, um exemplo que devemos imitar. Como ele amava as pessoas, como ele cuidava das pessoas, como ele entregava a sua própria vida para o bem das pessoas. Ajuda cada membro aqui para agir da mesma forma. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. Amém, obrigado. Como eu falei,